vou criar uma teta, eu vou para gatinho, eu vou. Olá, eu sou a Laísa, você tá no Passe Adiante. Se é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Se você vive no planeta Terra e acompanha minimamente as notícias de entretenimento que estão rolando por aí, você deve ter visto que a Disney tá fazendo, né, tá se organizando para fazer o live action da Branca de Neve. E aí, o Peter Dinklage, também conhecido como Tyrion Lannister, que é um ator com nanismo, deu uma declaração recentemente dizendo que era muito problemático a gente manter esses estereótipos relacionados aos anões, pipipipopopó. E aí a Disney resolveu que vai tirar os anões do filme. Vai ser a Branca de Neve sem anões. E o que acontece? Os anões, né, os atores com nanismos ficaram puta revoltos, com certa razão, e aí a gente vai discutir o porquê que é com certa razão e não com razão completamente. O que acontece? Da publicação do conto original lá no início do século XIX, né, nos anos 1800, pra cá, já houve várias e várias adaptações e releituras da Branca de Neve. E até então, se houve esse tipo de discussão, ela não ganhou a mídia. Por um lado, é bom que estamos discutindo esse problema, né? A representatividade das pessoas com deficiência, no caso das pessoas com nanismo, e como que essa representação é feita nos filmes. O problema é que, se de um lado a gente está discutindo a importância de se representar o nanismo de outras formas, por outro lado, sim, a gente está tirando o emprego de pessoas que ganham dinheiro às custas dessa representação estereotipada. Aconteceu algo parecido quando acabaram com os freak shows no início do século XX, os anos 1900. Os freak shows eram espetáculos que tinha a mulher barbada, tinha o anão, tinha o amputado, tinha o chamado, né, aleijado. E aí resolveram acabar com isso, porque dignidade da pessoa humana, porque a gente não pode tratar as pessoas com deficiência assim, blá, 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 blá. E aí muitas dessas pessoas começaram a passar fome porque aquela lá era a única fonte de renda delas. E aí isso tudo mostra o quê? Como sim é necessário que a gente modifique as formas de se representar as pessoas com deficiência e de como esse processo é complicado. E que é natural que as pessoas que têm como única opção de sustento, né, o estereótipo, o preconceito, né, baseado nos pré-conceitos que existem em relação a deficiências várias e que, no caso, né, as pessoas com nanismo, que elas fiquem revoltadas que um cara que tem a deficiência delas, né, que tá no mesmo grupo delas, um cara que venceu, né, o Peter, ele é um dos atores com nanismo mais famosos que tem, porque participou de Game of Thrones, porque ele é um ator muito bom, porque N motivos. E aí essa pessoa, ao invés de, né, tá lá falando sim, anões, muito legal, ele problematizar a situação, é natural que, né, os outros atores com nanismo e pessoas com nanismo em geral, pessoas com deficiência, né, que a galera fique puta revoltos. Mas aqui é necessário a gente sempre, né, como tudo na vida, analisar as coisas com parcimônia, né, ver todas as perspectivas possíveis, né. Quando ele diz que a gente precisa rever a forma como a gente representa as pessoas com nanismo nos filmes, nos clássicos, não sei o quê, ele tá certo.
E aí, quando as pessoas que perderam, né, a oportunidade, para muitos atores com nanismo, ser um anão da Branca de Neve é o papel de sonhos. E aí, no caso do live action da Disney, esse sonho foi pro saco. E aqui um parênteses, né, entre as muitas adaptações que existem aí de Branca de Neve pelo mundo, nem todas têm anões. E nem todas, quando tem lá a figura dos 7 anões, não necessariamente eles são pessoas com nanismo. Então, assim, é importante que a gente dê outras oportunidades para esses atores com nanismo. Da mesma forma que é importante a gente dar oportunidades diferentes para pessoas com outros tipos de deficiência, para pessoas que, né, são LGBTQIA+, para pessoas que são negras, para pessoas que são indígenas, latinas, asiáticas, etc., que tenham a ver com a personagem e não necessariamente com características físicas da personagem. Então eu posso ser uma pessoa com baixa visão interpretando qualquer coisa. Porque ter baixa visão, e aí eu tô falando aqui de mim, é uma das minhas características. Eu posso ter baixa visão e ser engenheira, eu posso ter baixa visão e ser costureira. E, né, voltando aqui para a realidade da Laísa, eu tenho baixa visão, eu sou polidancer, eu sou cantora, eu sou estudiosa, eu sou trabalhadora, eu sou uma infinidade de coisas para além da deficiência. Então, assim, se é importante retratar deficiências em filmes, livros, séries, novelas, etc., é importante que essas pessoas sejam retratadas em sua completude, tanto quanto for possível. Como que a gente vai discutir deficiência se a gente não fala da deficiência, né? Parece uma coisa tipo, como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou botar as pessoas para naturalizarem os sujeitos com corpos diferentes se eu não evidencio essa diferença? Aí a problematização já vai estar posta, porque as pessoas que ainda reagem com estranheza à diferença vão ver aquilo e pensar assim, gente, mas olha só, ela é só alguém que canta. Ela não é uma cega que canta. Ela é alguém que canta. Aqui eu tô pensando, né, alguém estivesse fazendo um filme sobre mim, por exemplo. E a gente tem alguns exemplos de filmes que trazem essa representação, que trazem essa discussão da deficiência sem discutir a deficiência. Então não é a deficiência pela falta, é a deficiência pela característica, né? Por ser um dos traços da vida da pessoa, né? Do corpo, da personalidade, não, mas vocês entenderam. Então a gente pode pensar no Margarita com Canudinhos, por exemplo. A gente pode pensar no Altas Expectativas, por exemplo, que é inclusive um filme com o Gigante Léo, que é um ator brasileiro com nanismo. E aí eu acho que válido o que o Peter tentou trazer, válido a reação, né? Válida a reação das pessoas que ficaram puta revoltos, mas é necessário que a gente busque um ponto de encontro aqui, né? Para que ao invés da gente reclamar que tá perdendo a oportunidade porque eu não vou poder ser um anão da Branca de Neve, a gente possa estar falando que, nossa, existem várias representações de pessoas com nanismo e outras deficiências e outras características que não estão falando do meu nanismo, nem da outra deficiência, nem da outra característica. Eu não sei se isso fez sentido pra vocês, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Podem criticar, podem elogiar, podem, por favor, do fundo do meu coração, passar adiante.